Muito boa tarde, meus queridos. Em São Paulo, hoje 27 de setembro de 2018, exatamente 14 horas, agora que eu pude parar do meu trabalho e estou gravando, o vídeo de número 117, cujo título é A Mal Amada Bíblia. Muito bem, o texto que eu escolhi para essa reflexão está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 a 17, que diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação ou perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descaiais da vossa firmeza. Então veja que ele adverte com relação aos acontecimentos, com relação à vinda do Senhor, com relação a tudo quanto está escrito na Bíblia e, logicamente, há duas advertências aqui, uma observação e uma advertência. Eu quero falar primeiro da advertência, depois eu vou para a observação. Ele diz o seguinte: como se escreveu em todas as epístolas, ele disse: amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quem são os homens abomináveis aqui? São aqueles que mercadejam a palavra de Deus, aqueles que têm como pano de fundo, quer dizer, olhando na primeira imagem, você tem pessoas com aparência de homem de Deus, com a Bíblia lá, às vezes nem Bíblia usa, porque para muitos basta uma boa escola de psicologia e pegar todas as ferramentas dessa ciência e usá-la para amaciar. É isso que fazem, não é? As preocupações, a falta de autoestima, não é? Que às vezes toma conta de alguns corações. Então, esses são os homens abomináveis, torcem a Bíblia. A advertência é que quando ele diz acerca de tudo isso, da vida do Senhor, do arrebatamento, dos céus que hoje estão aí, que estão tesourados, guardados para ser queimados como elemento no fogo e fundir-se, ele vem dizendo o seguinte: sobre tudo isso, o nosso amado irmão Paulo escreveu em suas epístolas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria condenação. Bem, ele fala de dois tipos de pessoas, indoutos e inconstantes. O indouto é exatamente aquela pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus. É uma pessoa que, se não for ensinada a tempo, ela é facilmente aliciada, conduzida a seguir heresias
E isso é o que não falta em nossos territórios ainda. Ok? Isso não falta, está cheio por aí de heresias. Quando você pede para a pessoa comparar, confrontar com a Bíblia, as pessoas não querem. Aí ele parte para o lado do inconstante. Mas o inconstante propriamente dito aqui, que não é o indouto, é aquele que, sabe, leviano, que não para, não consegue dar um sentido à palavra, e se ouve também não atenta para a palavra, e o que faz? Torce não somente esta, mas também as outras escrituras. Isso desde o Antigo Testamento. Veja, há um programa na televisão pelas madrugadas de um cidadão que fala o mexicano, o latino, enfim, daquela região, em que ele tem a sua própria interpretação bíblica. E claro que ele arrebanha, puxa para si inúmeros seguidores, tem dinheiro para investir na bendita televisão, então atrai para si inúmeros seguidores, pessoas incautas, pessoas indoutas, pessoas que não têm o conhecimento da palavra. E os inconstantes são aqueles que estão aqui, estão ali, pula de galho em galho, nunca se firma numa verdade. Eu me lembro de pessoas que diziam, depois de se converterem de alguns anos, etc., ai pastor, eu descobri na Bíblia que eu tenho que guardar o sábado e tal. E aí parte para outro segmento religioso que diz que se não guardar o sábado não é salvo, não segue a Deus de verdade, como se nós vivêssemos ainda debaixo da lei. Mas não é somente isso, não. Os inconstantes, que torcem igualmente as outras escrituras, que nos chama a atenção para o fato de as pessoas não entenderem, de fato, alguns textos de Paulo que são de difícil compreensão, não impossível de se compreender, mas são difíceis, que requer. Alguns falam, não, eu vou orar, o Espírito de Deus vai me dar a interpretação. Eu quero dizer para você que Deus usa o homem como instrumento nas suas mãos. E que, obviamente, exige um cuidado, aliado à busca do conhecimento, seja numa escola teológica, seja em um servo de Deus, um pastor que está na frente da sua igreja, perguntar quando tiver dúvida, não querer, aplicar o seu próprio entendimento na palavra, e pior ainda, é quando começa a querer ensinar outros aquilo que está errado. E a gente vê isso largamente na rede social, de pessoas com diploma de teologia debaixo do braço como se fosse um desodorante, e sai por aí ensinando o que não é o entendimento da palavra de Deus e nem o entendimento geral de uma igreja que tem aí milhares de pastores que obviamente são homens sujeitos a fraquezas, a errarem, mas que com um pouco de cuidado, de tato, sabe, de oração da graça do Senhor, consegue-se perceber quando o ensino está completamente fora, sabe, da orientação da Bíblia, dos seus textos, dos seus contextos, que não significa exatamente aquilo que a pessoa está querendo falar. Eu poderia dar muitos exemplos aí. É como a pessoa, por exemplo, pegar o capítulo 3 de São João, quando Nicodemos foi ter com Jesus e foi querer saber com ele, e começou a elogiar, disse, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí a pessoa simplesmente diz que ali está a reencarnação. Jamais não quer dizer isso. Pois bem, mas os inconstantes estão por aí. Agora, quem não ama a Bíblia? Essa é uma outra questão. Os que não amam a Bíblia são aqueles que não aceitam a interpelação dela, a orientação dela, os que querem viver uma vida, sabe, desregrada, imoral, na indecência. É exatamente como um adolescente que vive na casa dos pais, que come a refeição, toma sua refeição na casa dos pais, tem a roupa lavada, mas quando os pais dizem que não concorda com o modelo de vida, com o padrão de vida que o jovem está levando, pronto, já fica bronqueado, alguns até inimizam com seus pais, porque não aceita a advertência. A Bíblia é mais do que o nosso Pai, é a palavra de Deus, do nosso Pai eterno, e ela nos diz o que é errado. A Bíblia condena comportamento. Então a Bíblia não é um livro de aforismos, a Bíblia não é um livro de interpretações que se queira dar, nem tampouco de autoajuda, nem de filosofia barata. A Bíblia é a palavra de Deus que tem advertência para esses sinais que estão aqui ditos por Pedro, que um dia a terra será queimada e como elemento ardendo no fogo vai se fundir, e que você precisa estar preparado para isso. E qual é a forma de preparar
Primeiro, abandonar a vida pecaminosa, abandonar a vida de desobediência, a vida de pecado, nas mais diversas espécies de pecado, prostituição, impurezas diversas, enfim, olha, tudo que você veja que foge ao natural, para o destino que Deus criou o homem para viver uma vida digna, em família, com a sua esposa, com a sua companheira, e vice-versa, amando, sendo amado, amar a Deus, viver uma vida decente. Estas pessoas certamente não amam a Bíblia como realmente deveria amar, como palavra de Deus. Odeiam, na verdade, uns que se pudessem, e alguns até rasgam mesmo, mas não adianta rasgar, porque os céus proclamam a glória de Deus, e tudo está devidamente escrito na eternidade. Você não vai escapar achando que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia é preconceituosa, que a Bíblia ela traduz pensamento fundado de fundamentalismo. Coisa alguma, ela é a verdadeira, ela é a palavra de Deus, a expressão de Deus aos homens. E como tudo terá um fim, guarde-se, peça a Deus misericórdia e compaixão, procure compreender a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e tenham um ótimo e excelente dia.